Aula de facomatoses da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pela doutora Amanda Lozer. Eu vou falar um pouco sobre facomatoses. É, Inicialmente, as facomatoses eram descritas como um conjunto de doenças que se apresentavam como lesões amartomatosas em diversos locais do corpo. Atualmente, elas são denominadas síndromes neurocutâneas, que são distúrbios genéticos com manifestações neurológicas, cutâneas e oculares. Elas se manifestam em órgãos, basicamente, que têm origem embrionária no ectodermo embrionário. Geralmente estão associadas com displasia de outros órgãos. Hoje a gente vai falar sobre neurofibromatose tipo 1, tipo 2, síndrome de von Hippel-Lindau e esclerose tuberosa. Quanto à neurofibromatose, ela é a principal e a mais comum das síndromes neurocutâneas. Ela tem 6 tipos, e os dois principais tipos é a neurofibromatose tipo 1 e o tipo 2. Essa tabela aqui é do Greenberg, e aqui destacam as principais diferenças entre a neurofibromatose tipo 1 e tipo 2. Aqui eu marquei algumas mais relevantes, mas basicamente o chivanoma de vestibular bilateral, né, mais comum na neurofibromatose tipo 2, os chivanomas cutâneos mais comum na tipo 2, a catarata mais comum na tipo 2 também, nódulos de lixo mais comum na tipo 1, anormalidades do esqueleto ósseo também mais comum no tipo 1, e os tumores intramedulares mais comuns, na tipo 1 é o astrocitoma e na tipo 2 é o ependimoma. Quanto à neurofibromatose tipo 1, ela também é chamada de doença de Recklinghausen. O termo antigo é neurofibromatose periférica. Quanto à herança genética, ela é de transmissão autossômica dominante, em que o gene mutado NF1 está localizado no cromossomo 17q11.2, que codifica a proteína neurofibromina. Ela é responsável por 90% das neurofibromatoses, ela representa 90% das neurofibromatoses e tem uma incidência 1 a cada 3 mil nascidos vivos. Até 50% dela pode ser esporádica e essa doença é totalmente penetrante até os 8 anos de vida. Aqui é a apresentação clínica, em ordem de prevalência também, na apresentação dos pacientes mesmo. Então, as manchas café com leite, mais de 99% dos pacientes vão apresentar. Os nódulos de lixo também, mais de 95% dos pacientes vão apresentar. Anormalidades coroideias também, mais ou menos 98%. Neurofibromas cutâneos, até 99% dos pacientes vão manifestar. Dificuldades de aprendizagem também, 60% dos pacientes têm essa associação, e algumas desordens do neurocomportamento, até 67% dos pacientes podem apresentar. Aqui são imagens dessas apresentações clínicas, aqui são as manchas café com leite, aqui os nódulos de Lynch, aqui são algumas alterações do esqueleto ósseo mesmo, das costelas, escápula, aqui uma pseudartrose de ulna, aqui a mancha café com leite associada aos neurofibromas cutâneos. Aqui é o neurofibroma plexiforme, e aqui é como ele se dá fenotipicamente. Aqui é a displasia óssea do osso esfenoidal em diferentes cortes, aqui mostrando mais claramente. E o glioma de via óptica, que também é uma apresentação comum dentro da neurofibromatose tipo 1. Segundo o Dodge, em 1958, ele dividiu esse glioma de via óptica em três, em que o tipo 1 está cometendo principalmente o nervo óptico, o tipo 2 o quiasma óptico, e o tipo 3 que está cometendo as estruturas do hipotálamo e as estruturas adjacentes. Então, aqui a gente tem confinado ao nervo bilateral, aqui já com associação às estruturas do hipotálamo e as estruturas adjacentes. Quanto aos critérios diagnósticos, para a gente fechar o diagnóstico de neurofibromatose tipo 1, a gente precisa de dois ou mais dos seguintes critérios: seis ou mais manchas café com leite, duas ou mais neurofibromas ou neurofibroma plexiforme, dois ou mais nódulos de Lisch, glioma de vias ópticas, displasias ósseas e um familiar de primeiro grau com neurofibromatose tipo 1. A partir de dois desses critérios, a gente consegue fechar esse diagnóstico. Quanto ao manejo principalmente da parte neurocirúrgica, né, da neurofibromatose tipo 1, o glioma de vias ópticas ele deve ser seguido com ressonância e deve ser visto por oftalmologistas e oncologistas com experiência em neurofibromatose tipo 1. Quanto à quimioterapia de gliomas progressivos, geralmente tem indicação e tem os resultados mistos, então não está formalmente indicado para todos os casos. Quanto ao tratamento cirúrgico, geralmente está reservado para aqueles que têm sintomas compressivos ou desfigurantes ou
ou um tumor muito grande. Aqui tem uma consideração de que crianças com neurofibromatose tipo 1, com gliomas progressivos de baixo grau e que se lançam mão do tratamento com carboplatina e vincristina têm melhor resposta do que as crianças que não têm a neurofibromatose e têm esse mesmo tipo de tumor. E quanto à radioterapia, ela não está formalmente indicada por aumentar o risco de indução maligna e a vascularização de moia-moia. Quanto aos neurofibromas plexiformes, eles precisam ser seguidos em relação ao tamanho, crescimento, se tiver dor, se tiver déficit neurológico. E aí ele tem o risco também de, eventualmente, se tornar o tumor maligno de bainha de nervo periférico. Quanto a uma medicação que está sendo estudada, é o selumetinib, que é um inibidor na MEK, aprovado pela FDA, principalmente em pacientes que têm neurofibromatose tipo 1, que têm esses neurofibromas plexiformes e geralmente não são inoperáveis. Geralmente o tratamento cirúrgico desses neurofibromas é a condição assim que curativa para esse tipo de tumor. Mas no geral, por abranger o nervo como um todo, geralmente não é preferível mesmo abordar cirurgicamente. Quanto aos tumores malignos de bainha de nervo, também deve ser manejado por cirurgiões e oncologistas com familiaridade à neurofibromatose tipo 1. Geralmente a excisão completa é possível e geralmente essa é a única vertente do tratamento que pode curar. A quimioterapia adjuvante, a radioterapia, pode ajudar em alguns pacientes. E quanto à displasia do esfenoide, geralmente são conduzidas ao time de crânio facial. Então, é uma vertente um pouco mais à parte da gente. Quanto à neurofibromatose tipo 2, ela também é chamada de síndrome MISME, ou antigamente chamada de neurofibromatose acústica. Quanto à herança genética, também é de padrão autossômico dominante, em que o gene mutado está no cromossomo 22q12.2, que codifica a proteína chivanomina ou merlin. Mais de 50% dos casos ela é esporádica e tem incidência de 1 a cada 40 mil nascidos vivos. Quanto à apresentação dos tumores, e a prevalência, a maioria dos pacientes, ou seja, 88%, se apresenta com schwannomas vestibulares bilaterais. 48% vão se apresentar com meningioma e 25% com ependimoma. Aqui tem a imagem de um ependimoma espinhal, um meningioma espinhal, que é a catarata subcapsular posterior, que é uma apresentação clínica também na neurofibromatose tipo 2. Aqui um schwannoma unilateral, bilateral, um meningioma único e meningiomas múltiplos. Em que paciente a gente vai rastrear neurofibromatose tipo 2? Em pacientes com menos de 30 anos com schwannoma do oitavo, a gente vai rastrear neurofibromatose. Em pacientes com menos de 20 anos com meningioma ou com tumor espinhal, geralmente múltiplos, a gente também vai rastrear a neurofibromatose. E em pacientes com familiares de primeiro grau com neurofibromatose tipo 2. Quanto aos critérios diagnósticos, o diagnóstico confirmado da neurofibromatose se dá basicamente quando um paciente apresenta o schwannoma do acústico bilateral, ele já fecha o diagnóstico. Ou se o paciente tiver um familiar de primeiro grau com neurofibromatose tipo 2 e tiver um dos seguintes critérios, ele também fecha o diagnóstico. Esses critérios são schwannoma do acústico unilateral em pacientes com menos de 30 anos, presença de meningioma, glioma, neurofibroma ou da catarata subcapsular posterior. O diagnóstico passa a ser provável se o paciente tiver o schwannoma da acústico unilateral em menos de 30 anos, associado a mais um desses critérios que eu falei anteriormente, ou múltiplos meningiomas com menos de 30 anos, mais um dos critérios que eu falei anteriormente também. Esse ponto aqui fala sobre um diagnóstico provável de neurofibromatose tipo 2, que eu falei anteriormente é o diagnóstico confirmado. Quanto ao manejo, principalmente dos schwannomas vestibulares, né, que são os tumores mais associados, eles geralmente têm um crescimento lento, então é passível de só um segmento, um tratamento conservador. Mas em caso de tumores com menos de 1,5 milímetros intracanaliculares, eles podem ser completamente ressecados com preservação aditiva e do facial. Os tumores maiores, eles são melhor conduzidos por debulking da lesão ou descompressão, indicada quando tem compressão do tronco, ou pior aditivo, ou disfunção do facial. A radiocirurgia estereotáxica pode ser lançada à mão nesse contexto, só que ela tem 60% de controle tumoral. No paciente que tem esse tipo de tumor, fora do contexto da neurofibromatose tipo 2, eles respondem muito melhor
a essa radiocirurgia estereotáxica. O risco de transformação maligna é um fator importante, porque uma vez que é irradiado, a gente tem 5 a 6% de malignização, mais ou menos num período de 15 anos. O tumor, quando não irradiado, ele tem uma taxa de malignização de menos de 1%, então isso deve ser pesado e levado em consideração. Inibidores de tirosina quinase e bevacizumab também têm sido estudados ultimamente. Quanto à síndrome de von Hippel-Lindau, ela tem uma incidência de 1 a cada 36 mil nascidos vivos. A herança genética dela é autossômica dominante também, em que o gene mutado está no cromossomo 3p2526 e codifica a proteína PVHL. 80% dela é de origem familiar. Aqui é a apresentação clínica. Se dá por cistos pancreáticos, hemangioblastoma, seja ele cerebelar, de tronco ou espinhais, papiloma de plexo coróide, tumor de saco endolinfático, cistos hepáticos, feocromocitoma e hemangioblastoma retiniano. Quanto ao hemangioblastoma, 75% deles se apresentam da forma esporádica. Acomete 2 mulheres a cada um homem. O pior prognóstico está associado a tumores sólidos e acometimento em homens, mas 90% deles podem ser assintomáticos. Os sintomas, os sinais e sintomas desse tumor depende da localização dele. Então, em ordem de frequência, né, dessa localização, a maioria se dá na medula espinhal. 37%, na verdade, 50% se dá na medula espinhal, 37% no cerebelo e 10% no tronco encefálico. E aí, a partir disso, as manifestações clínicas vão se dar de acordo com essa localização. Quanto aos tipos de síndrome de von Hippel-Lindau, ela se divide em tipo 1, tipo 2A, 2B e 2C. Em que a diferença do tipo 1 para o tipo 2 é que a tipo 2 tem a presença do feocromocitoma, tipo 1 não tem. E o tipo 2C é apenas o feocromocitoma. Isso é só um adendo. Então, aqui a gente tem mais uma imagem do hemangioblastoma cerebelar à direita. Aqui também o hemangioblastoma determinando uma compressão no tronco e um edema associado, que é o hemangioblastoma espinhal. Aqui o tumor de saco endolinfático, que tem o acometimento da mastoide também. Aqui o hemangioblastoma da retina, associado a vasos hipertrofiados e tortuosos, com exudato e fibrose. Quanto ao critério diagnóstico, a gente divide em duas vertentes: paciente com história familiar positiva e o paciente com história familiar negativa. Uma vez que ele tem história familiar positiva, se ele tiver um dos tumores associados, já fecha o diagnóstico também para a síndrome. Então, esses tumores associados são carcinoma de células renais, angioma de retina, feocromocitoma, tumor de saco endolinfático ou de pâncreas ou renal ou epididymário. Se ele tiver história familiar negativa, ele precisa ter o hemangioblastoma múltiplo ou hemangioblastoma único, mais um dos outros tumores associados. Quanto ao manejo, os hemangioblastomas geralmente são passíveis de abordagem cirúrgica, só que geralmente eles reservam para os casos mais sintomáticos. Essa embolização pré-operatória se dá mais nos tumores espinhais. Quanto às terapias farmacológicas, os inibidores de tirosina quinase também podem ser utilizados. E quanto à radioterapia nos tumores espinhais, geralmente está reservado para casos inoperáveis ou pequenos ou que não estão associados a cistos. E geralmente também se dá preferência à radioterapia, radiocirurgia estereotáxica, uma vez que ela poupa os tecidos ao redor do alvo. Quanto à esclerose tuberosa, ela também é chamada de doença de Bourneville. Ela tem uma incidência de 1 a cada 6 mil nascidos vivos, 70% é esporádica e também é de herança genética autossômica dominante, em que o gene mutado é o TSC1, que está no cromossomo 9q34, e o TSC2, que está no cromossomo 16p13, que codificam proteínas amartina e tuberlina, respectivamente. Essa esclerose tuberosa, ela se dá por uma tríade clássica de crises convulsivas, atraso no desenvolvimento e o angiofibroma facial. Aqui também fala sobre as apresentações clínicas e a frequência, né, de apresentação delas. As lesões de pele, basicamente 100% dos pacientes vão se apresentar assim. Quanto a nódulos subependimais, mais ou menos 80% dos pacientes vão se apresentar com eles. Quanto aos túberos corticais, mais ou menos 80% também vão se apresentar com eles. Crises convulsivas, 80% dos pacientes vão ter. Desordens neuropsiquiátricas, 90% dos pacientes vão ter.
E em caso de mulheres, contra a leiomiomatose, mais ou menos 80% das mulheres vão ter esse tipo de lesão. Aqui são imagens sobre o nódulo subependimário, o tubê cortical, o astrocitoma subependimário de células gigantes, os amartomas retinianos, o angiomiolipoma renal, o fibroma ungueal, o fibroma gengival e o angiofibroma facial. No contexto de critério diagnóstico, eles são divididos em maiores e menores. Os maiores a gente precisa ficar atento ao SEGA, ao angiofibroma facial, o nódulo subependimário, os amartomas retinianos. E os critérios menores são as manchas no esmalte dentário, pólipos amartomatosos retais, cistos ósseos, fibroma gengival. Para a gente fechar o diagnóstico como definitivo, a gente precisa de dois critérios maiores ou um maior e associado a dois menores. Para um diagnóstico possível de esclerose tuberosa, a gente precisa de um critério maior associado a um menor. E um diagnóstico provável de esclerose tuberosa, ou um critério maior ou um menor. Quanto aos cegas, geralmente a ressecção cirúrgica ela está indicada principalmente em paciente sintomático. Mas claro também, né, para um neurocirurgião que tem uma habilidade em manejar esse caso. Além disso, inibidores da mTOR também podem ser utilizados. Eles são recomendados geralmente para cegas muito grandes, ou com pacientes com sintomas leves a moderados, ou com pacientes que geralmente não preferem não serem submetidos à terapia cirúrgica. Quanto às crises convulsivas, o tratamento inclui a vigabatrina, fármacos anticrise como um todo, inibidores da mTOR em caso de epilepsia intratável, terapia dietética e cirurgia para epilepsia. Uma observação que ele coloca aqui é que a vigabatrina geralmente é a primeira linha de recomendação para espasmos infantis associados à esclerose tuberosa. Se a gente iniciar essa medicação em 2 semanas e o paciente não tiver resposta, dá para lançar a mão da segunda linha de terapia, que é o ACTH ou a prednisolona. Então, assim, para finalizar, assim, só para a gente lembrar dessa associação. A síndrome de von Hippel-Lindau tem associação com os hemangioblastomas. A tuberose esclerosa, a esclerose tuberosa, tem associação com o astrocitoma subependimário de células gigantes. A neurofibromatose tipo 1 tem geralmente associação com glioma de vias ópticas, astrocitoma e o neurofibroma. E a neurofibromatose tipo 2 tem associação com chivanoma vestibular, meningioma, ependimoma e, por vezes, o astrocitoma. É isso.